Olá, tudo bom? Meu nome é Orestes, sou dentista de formação e vamos falar um pouco hoje sobre o público C&D, que é minha especialidade, foi por onde eu comecei a atender esse pessoal e ao longo desses 19 anos aí. O público C&D geralmente está localizado na periferia das grandes cidades e localizado no interior do estado. É uma população que cresce bastante, é uma faixa de população que cresce bastante. Hoje já corresponde a quase 70% da população, está nessa classe C e D. E a gente sabe que hoje em dia, esse pessoal que mora na periferia e mora no interior do estado de Pernambuco, esse pessoal não quer se locomover muito em busca de um tratamento. Esse pessoal quer um tratamento mais perto de sua casa, que ele consiga fazer todo o tratamento e ser tratado por todas as especialidades perto de sua casa. Quando eu me formei, há 19 anos atrás, o paciente saía do interior do estado, ia para as grandes capitais, o paciente saía da periferia, ia para o bairro mais central que tinha. Mas hoje em dia não, hoje em dia é cada dia mais comum ter consultórios e clínicas nessa região de periferia, nessa região de interior do estado. E o pessoal realmente não quer sair, quer fazer o tratamento nessa região. Então eu via muito isso, que era uma população mais carente, que não tinha tanto acesso a um tratamento ortodôntico, não tinha tanto acesso a um tratamento mais especializado, e eles procuravam essas clínicas que pudessem fazer todo o tratamento, procuravam as universidades na época, eu me lembro que a gente fazia todo o atendimento da periferia, que era a faculdade era um pouco próximo, era na periferia, um pouco mais perto, um pouco fora da cidade, e esse pessoal todo procurava atendimento lá, por ser um atendimento gratuito, no caso de algumas especialidades, e outros pacientes pagavam só um pequeno percentual do valor do tratamento. E esse público, de 70% da população, é um público que cresce muito, e é muito maior esse pessoal na regiões Norte e Nordeste. Você nessa região Norte e Nordeste tem uma faixa de população muito maior para você trabalhar. E por que eu comecei a trabalhar com público C&D? Eu comecei a trabalhar com público C&D porque na faculdade a gente lidava muito com esse tipo de paciente da classe C&D. E eu gostava muito de conversar com eles e a gente observava muito que eles não tinham tanto acesso ao tratamento odontológico e o tratamento ortodôntico, que eu procurava muito ver a parte de ortodontia deles. E eles não tinham muito acesso a isso. E todo mundo sabe que naquela época era muito caro. Uma manutenção chegava a custar de meio salário mínimo até um salário mínimo. O paciente pagava um valor absurdo sobre o aparelho, que era cobrado em dólar até. E hoje em dia, um tempo atrás, isso daí ficou bem mais acessível para a parte da população. E eu sempre gostei muito de trabalhar nessa área. Por quê? Porque quando eu chegava nessas regiões, principalmente no interior do estado de Pernambuco, que eu atuo bastante, você não tinha muito concorrente. Não tinha muito dentista nessa região. Era uma população bem carente de tratamento odontológico, tratamento ortodôntico. Então você conseguia chegar nesses espaços, nessas cidades e conseguia se destacar de uma forma mais rápida. Geralmente quando a gente chegava numa cidade, você conseguia facilmente atingir boa parte da população. E hoje, com as redes sociais, com o Instagram, com o Facebook, com o Google e demais redes, fica muito mais fácil o acesso a toda essa população. Hoje em dia, você pode escolher o público que você quer atingir, você pode escolher o sexo, a idade, pode escolher os interesses que tem comuns com o seu negócio. É muito fácil atingir esse pessoal. E você consegue ter um reconhecimento. Eu acreditava e acredito que você consegue ter um reconhecimento, ter um crescimento mais rápido do que você estando numa região voltada ao público A e B. Eu acho que nessa região da classe C e D você consegue se destacar mais facilmente. Agora, não é fácil. Vou dizer que é fácil, não é. Porque
é uma região, um público diferente do que muitos dentistas e muita gente está acostumada a trabalhar. São pessoas que gostam mais do contato humano, são pessoas que gostam muito de conversar. Quando o paciente se identifica com você, você ganha o paciente e ele indica várias pessoas para você, quando você se torna a referência nessa região. É impressionante como você consegue fazer isso. Eu me lembro que tinha uma época, quando eu comecei a atender no interior, no interior era uma cidade próxima daqui, é mais ou menos 100 quilômetros daqui de distância, e quando eu ia atender, sempre voltava com o carro cheio de fruta, cheio de verdura, porque além de eles fazerem um atendimento, eles levam muito doce, levam muita fruta, verdura, levam muita comida para você. Isso é uma forma de agradecimento deles, uma forma de agradecimento dessa população. Então, eles reconhecem o seu atendimento lá, você leva algo novo para eles, alguma técnica nova, um tipo de aparelho novo, é muito fácil de você divulgar. Aí muita gente questiona se, esse pessoal, eles não vão trabalhar na classe C e D não, porque o pessoal não tem dinheiro. Mas muito você se engana. Esse pessoal, eles gastam bastante com a área de saúde e estética. Muitos deles fazem muita escova, muita unha, dedicam muito ao cabelo e guardam também um percentual para se dedicar à parte de saúde. Muitos pais se esforçam, trabalham para pagar um tratamento ortodôntico para um filho, tratamento ortodôntico para um sobrinho, para um neto. Isso aí você vê com muita frequência. Os familiares se ajudam. O patriarca ou um avô sempre pega e paga um tratamento para uma criança. Isso é muito comum. E eu enxergo que ainda é um mercado muito bom. É um mercado muito bom. Você indo para uma periferia, indo para o interior do estado, pegando uma localização boa para o seu consultório, de preferência no ponto térreo, numa área de boa circulação, não precisa ser um consultório grande. Quando eu comecei, meu consultório era super simples, ainda hoje são. Geralmente é um consultório com 2 cadeiras ali, cadeira com 2 cadeiras, gosto de ponto térreo, ponto pequeno, ali de 40 metros quadrados, que dá para fazer uma esterilização, uma recepção pequena. Tem um modelo de negócio enxuto. Eu acho que quem parte para esse público C e D, e você vai ter seu próprio consultório, que eu estou falando aqui para dentista, não estou falando para um empresário que vai abrir uma grande clínica no interior do estado, aí é diferente. Mas para um dentista que se formou ou formou agora há pouco, eu acho super válido. Vai na periferia, procura um local para fazer o atendimento, procura um ponto, vê um ponto ali que tem uma boa circulação de pessoas, vê a concorrência, se tem muito concorrente do lado ou não. Quanto mais afastado for a periferia dos grandes centros, melhor é, por incrível que pareça. Por quê? Geralmente as pessoas tendem a se formar e tendem a procurar os grandes centros. Quando esse grande centro está saturado, geralmente eles vão indo para as cidades mais próximas, para as cidades vizinhas, para as cidades mais perto, para facilitar a ida e a vinda. E aí onde começa a ficar mais cheio essas regiões, onde começa a ter mais dentista, começa a ficar mais cheia essa região toda. Então, quanto mais você se afastar um pouco desse grande centro, melhor para você. Melhor para você. E você consegue fazer um trabalho legal nessa região. Geralmente são clínicas que vai ter um baixo custo, geralmente tem baixo custo, até o valor do aluguel é muito baixo. Eu me lembro que eu já cheguei a alugar clínica em Porto Bom, no interior do estado, periferia. Eu sei que hoje é um pouco diferente, mas na época eu cheguei a alugar ponto por 600, por 800 reais de aluguel. Isso se você for alugar no empresarial, no grande centro, no voltado público A e B. Oi, mãe, é isso. Oi, mãe, é urgente? Tá bom, depois eu ligo. Beijo, tô levando embaixo. Pronto, vamos lá, voltar.
Pronto, vamos lá. Tá falando um pouco das clínicas de bairro, né? Que são estruturas enxutas. Isso, as clínicas geralmente têm uma estrutura muito enxutas. Você geralmente gasta pouco para abrir. Eu, quando comecei, eu peguei muito consultório, muito equipamento, muito periférico e muito instrumental usado. Porque isso facilitava montar o consultório e eu conseguia ter um pouco de capital de giro para isso. O que é que eu acho importante? Você procura um ponto que não seja muito caro. Aluga esse ponto, monta o consultório, primeiro consultório, monta algo simples. Só uma estrutura limpa, organizada, ali com equipamento seminovo, nada está com equipamento novo, pegando prestação. Que eu acho um grande erro que as pessoas cometem no início é estar com consultório novo, pega esse consultório, pega inúmeras prestações, compra equipamento, compra periférico, tudo novo, e você não tem capital de giro. O cara gasta uma fortuna montando um consultório, e na hora de ter capital de giro, para você girar uma rede social, para você investir no marketing, ter o próprio capital de giro para pagar funcionário, pagar aluguel no início, você se endivida pagando prestações. E eu acho que isso é um erro fatal disso. Se você não tiver um dinheiro sobrando para o fluxo de caixa, obviamente. Se você tiver esse dinheiro sobrando para o fluxo de caixa, está no caminho certo. Pode gastar, pode botar um consultório novo, pode gastar tudo isso. Mas eu acho importantíssimo você deixar um dinheiro para esse início, você investir no marketing, investir na propaganda. Você vai precisar, não é só montar o consultório, você vai ter que contratar telefonia, vai ter que contratar internet, vai ter que contratar o recolhimento de lixo, vai ter que tirar a vigilância sanitária, vai ter que abrir a licença na prefeitura. E isso vai depender muito se você vai ser uma pessoa jurídica, se você vai ser uma pessoa física. Eu aconselho no início você começar como uma pessoa física para você ter um pouco menos de despesa, apesar de o imposto que você vai incidir sobre a pessoa física ser um pouco maior. Mas a gente vai falar isso em outro vídeo adiante. Certo? Vai falar em um vídeo adiante. Então eu acredito que você consiga ter um custo menor para trabalho. E por que eu coloco 2 cadeiras? Muita gente pergunta, não precisa de 2 cadeiras, e se eu colocar uma só? Tudo bem, mas o que eu acredito, você como dentista, você tem que atender diariamente na sua clínica o máximo de dias que você conseguir, mesmo tendo paciente ou não. E com relação a você abrir o primeiro consultório, você pode escolher. Você quer abrir pessoa física, pessoa jurídica. Para tudo isso tem seus prós e seus contras, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica. Aí se você está se formando agora, está abrindo seu primeiro consultório, eu acho muito válido você fazer o primeiro consultório pessoa física, porque você vai ter, além de ter, apesar de você ter uma carga tributária um pouco maior, mas você vai ter um custo inicial para abrir seu negócio, para abrir sua empresa menor. Você vai conseguir investir mais em marketing, você vai conseguir investir mais nas mídias sociais em geral, você vai conseguir ajudar a pagar seus funcionários e pode começar por aí, certo? Pode começar por aí. E como eu falei, sempre focando em estruturas enxutas, estando em regiões mais carentes, em regiões mais na periferia. Quanto mais afastado, geralmente é uma região onde você consegue trabalhar melhor seu público, trabalhar mais esse público inicial e vai ter um bom retorno. Então é isso aí. Segue falando um pouco do público C&D, que são, só dando resumo, a maior parte da população está na classe C e D, praticamente 70% da população do nosso país está presente nessa classe social. Geralmente é a população de baixa renda que está na periferia e interior dos estados. Aí você consegue fazer, com esse público você consegue fazer um bom trabalho, consegue fazer ações que não são ações de marketing tão caras, porque geralmente são regiões menores que você vai fazer a sua ação de marketing. Você consegue ter um reconhecimento melhor nesse início, maior, porque você vai estar com um público mais reduzido, vai estar numa região mais reduzida e que as pessoas tenham fácil acesso a você. Até para um primeiro atendimento, para uma primeira consulta, você vai conseguir ter um acesso à primeira vez com maior facilidade para esse paciente.
E estando esse paciente lá, você aplicando as técnicas que eu passo no dia a dia, de o paciente chegar na recepção, você chamar o paciente pelo nome, você levar o paciente para sentar numa mesa antes de colocar ele na cadeira, deixar ele falar, ele explicar e ele dizer o que realmente ele quer, você consegue, após a avaliação, você consegue entender o que esse paciente espera do seu tratamento. E você foca na queixa desse paciente, seu tratamento. E você vai conseguir ter uma maior facilidade de fechamento desse procedimento. E aí os pacientes geralmente alguns usam muito cartão de crédito e muitos pagam à vista. Hoje em dia tem uma facilidade enorme de maquinetas, temos vários tipos de maquinetas, com as mais variadas taxas. Tem maquineta que você não paga nem mensalidade para ter. Você paga só a taxa do cartão, você pode antecipar, você pode fazer como fique melhor para você. E você consegue trabalhar bem com essa máquina de cartão de crédito. Você consegue prever seu fluxo de caixa. Se for uma região mais humilde, que o pessoal não tenha muito acesso, você pode dar uma facilitar maior esse tratamento. São regiões geralmente no interior do estado, são regiões que têm poucos convênios. Você consegue fazer muito procedimento particular. Geralmente os convênios odontológicos, na grande maioria, eles são muito fortes nos grandes centros urbanos. Por quê? Para eles conseguem, com o marketing, com o pessoal de vendas dele, ele consegue ter uma maior assertividade nas vendas e consegue ter um público muito, muito maior. Por exemplo, a gente tem região aqui que mora, que são 1,5 milhão de habitantes. Desses, em um único convênio, tem quase 400 mil vidas. Então imagina como eles são fortes. E no interior do estado, eles têm pouca penetração, têm pouca presença nessas regiões e você consegue trabalhar o particular muito mais facilmente. Você consegue fluir o particular, consegue vender bem a ortodontia, consegue vender bem um clínico. E você está se formando, terminou a odontologia agora há pouco e quer montar um consultório, porque você está se identificando com isso. Porque você tem que saber o seu perfil, tem que conhecer. Se você tiver mais um lado empreendedor, quer montar consultório, está disposto a trabalhar e trabalhar muito no seu consultório, de segunda a sábado, você vai ter um bom rendimento. Você vai ganhar dinheiro nesse consultório de periferia, nesse consultório dessa região, e gastando pouco, com pouco investimento. Você vai ver que em poucas profissões que você conhece, poucos negócios que você conhece, você vai ter uma margem de lucro tão grande quanto você mesmo trabalhando, você atendendo e você atendendo esse pessoal na periferia. Agora, quanto mais distante, melhor. Por quê? Porque as pessoas não querem ir. Todo mundo só quer o bem bom, todo mundo só quer ficar perto de papai, perto de mamãe, perto da sua casa e não quer viajar e não quer para uma periferia mais longe. Quanto mais você for, estruturas enxuta, pagando pouca energia, pouco funcionário, e você vai ver que o negócio vai fluir, vai andar muito bem, certo? Conto com vocês, não esqueçam de curtir a página, se inscreva aqui no canal e vai ter muita novidade. Eu vou ajudar você a abrir seu primeiro consultório, vou ajudar você a trabalhar com clínica, com outros profissionais e você vai ganhar dinheiro. Vou mudar essa odontologia. Para de reclamação, para de mimimi, a odontologia é muito boa, tem muito que vir, é um excelente negócio com a margem que poucos negócios têm, viu? Vão se dedicar, não é difícil você se dar bem, não é difícil você fazer, é só ir fazendo o que eu vou dizendo, vá, monte com o consultório, ou trabalhe para o colega, vá se divulgando, a rede social está aí para você se divulgar, de uma forma gratuita no início, depois uma forma que você vai pagando, vai impulsionando, você vai ver como você vai crescer, tá certo? Conto com você, tamo junto, vamos lá, e vou sempre ensinando vocês e passando dia a dia. Obrigadão, valeu!